Olá, eu estou aqui para começar uma série nova para trazer vários casos para nossa conversa, nossa discussão sobre casos de reencarnação. Aqui, obviamente, a minha intenção não é provar nada, mas trazer alguns casos curiosos, interessantes, que podem aí acrescentar na discussão da astrologia kármica e do karma em geral, alguns casos que são bem peculiares. Eu vou trazer um trabalho do Ian Stevenson, que é uma referência talvez a mais importante de estudos sobre casos de reencarnação. Ian Stevenson foi um médico psiquiatra canadense, professor da Universidade da Virgínia, que se especializou em fazer estudos de crianças que teriam memória de vidas anteriores. O Stevenson viajou para vários países do mundo, inclusive no Brasil, fez vários estudos e ele tinha todo um apuro de técnica, né? Então ele ia atrás, ele entrevistava, ele verificava as fontes e é muito interessante o trabalho do Stevenson nessa área. Eu trouxe aí um mapa dele, infelizmente eu não tenho a hora de nascimento, mas eu achei interessante. O Stevenson é um escorpião, com Mercúrio também escorpião, o que faz dele aí uma pessoa que tem uma natureza investigativa, um pesquisador nato, né? Tem também bons aspectos desse Sol e Mercúrio em escorpião com Plutão, que talvez traga aí essa coisa da morte, dos estudos do pós-vida, né? Eu achei bem curioso isso. Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro caso de estudos de reencarnação. Eu vou tratar de um caso que aconteceu na Finlândia, né? O Stevenson descreve isso no livro dele, Casos Europeus de Reencarnação, tá? Depois eu vou colocar essa fonte, está descrito esse caso aqui. A história se passa na Finlândia e um rapaz que nasceu no dia 3 de junho de 1957 e teria falecido assim com 18 anos, muito jovem, em 75, né? No mesmo ano, a irmã dele engravida e ela tem um sonho, porque ela não sabe se ela quer ficar com a criança ou não, ela está ali com dúvidas sobre aborto, e ela tem um sonho. No sonho o irmão aparece, o irmão recém-falecido aparece e diz para ela não abortar. Isso ela conta para o Stevenson. E aí ela teve o filho, né? E com 1 ano e meio, né? Antes, deixa eu colocar aqui o nome da criança, Samuel Helander. No dia 15 de abril de 76 ele nasceu. E com 1 ano e meio ele via as fotos do tio e ele dizia que era ele. Ele via detalhes, ele falava, ele narrava detalhes. Por exemplo, ele dizia que numa determinada foto ele estava com problema nas pernas, que tinha sido uma fratura. Ele dizia, por exemplo, ele narrou com detalhes uma cena em que ele foi mordido por um cão. Ele confundia a mãe e a avó o tempo inteiro. Ele costumava chamar a mãe dele pelo nome e a avó ele chamava de mãe. A avó teve um segundo casamento e o dia que ele, com 2 anos e pouco, viu a foto do avô já falecido, que no caso seria o pai do tio dele, né? Ele olhou a foto e disse: esse é o meu pai. Então ele se reconhecia nisso, assim, em várias situações, né? Tem várias passagens que o Stevenson narra dessa história. O que é interessante é que, além da memória, da lembrança, ele traz também uma memória emocional, a gente pode dizer. Por quê? Porque o primeiro jovem, que seria o tio dele, sofreu um afogamento e teria ficado com pânico de água, né? Porque foi num lago gelado e não sei o quê. E o Samuel ele já nasceu com um verdadeiro pânico de água. Eles narram também
uma série de hábitos, a maneira de andar, a maneira de cumprimentar as pessoas, né? O Stevenson lembra, inclusive, que essas questões de possíveis encarnações dentro da mesma família são sempre muito complicadas, porque pode, de alguma forma, isso ser algo induzido, né? Mesmo assim, é muito peculiar, é muito interessante, porque nós estamos falando de uma criança de 1 ano e meio até uns 3 anos com toda essa memória, com toda essa lembrança, né? E essas lembranças elas vão continuar até mais ou menos uns 8, 10 anos, e a partir dessa época ele para de se lembrar, ele já não recorda mais, ele já não se vincula com esse tio, né? E é interessante que o Stevenson acompanhou esse caso por mais de 20 anos, né? Então, ele traz aí toda essa possível memória das crianças, principalmente crianças bem jovens, mesmo nos primeiros anos de vida. Esse eu acho que é um caso bastante especial. Eu tratei dele num artigo no Céu da Semana, www.celdasemana.com.br. Quem tiver interessado na parte mais astrológica, os mapas, a análise, dá uma olhadinha no site. Eu fiz o vídeo muito mais para mostrar e contar, narrar um pouco do caso, tá certo? Então hoje nós tivemos o nosso primeiro caso, de um estudo de caso de reencarnação. Até lá. Se você tiver histórias bem embasadas ou documentadas ou com fotografias, eu gostaria muito de conhecer a sua história.